Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Alegria e o Prazer, como eu sempre costumo dizer, nesses nossos encontros, que a gente chama de quinzenal, mas é uma oportunidade da gente reencontrar com a ancestralidade e a gente poder se ajustar perante a proposta que eles vêm nos trazer a cada encontro. Como já foi explicado aqui, hoje nosso rito é de caboclo, é um rito dinâmico, e dentro da doutrina do tríplice caminho, nós temos aí exercitado o poder de pensar, sentir e agir, que traduzido é a aquisição, pode ser no futuro, de sabedoria, de amor e de poder. E como a predominância de caboclo, são 5 vibrações das 7, são 5, e esses mestres vão estar conosco nessa noite. Eles trazem o dinamismo da vida. E quando se acontece, como acontece, uma ritualística, como a que vamos presenciar aqui hoje, eles vêm trazendo esse poder de vontade, para a gente impulsionar as coisas. A gente está lento na vida, como diz, e eu brinco, esperando a morte chegar e não resolve. Então a gente está naquela vagareza e às vezes a vida nos pede algo a mais. O caboclo vem justamente para nos dar esse impulso, para mostrar que a gente tem capacidade de superar os obstáculos, as dificuldades, e mostra para a gente esse caminho, ou seja, nos dá possibilidades que às vezes a gente não consegue perceber no nosso dia a dia. Então o caboclo conversa com a gente assim, de peito estufado, olhando olho no olho, diferente do preto velho, que já conversa mansinho, sentado num banquinho, dando aqueles conselhos mais brandos. A criança não, vem para alegrar. O caboclo não, o caboclo vem para impulsionar, para mostrar que a gente pode vencer na vida e que a gente pode ter caminhos diversos a escolher. E eles sempre vão mostrar para nós, qual que é o melhor, o caminho mais adequado dentro da perspectiva deles. Lembrando que cada um dos caboclos é como os médicos, às vezes a gente precisa de médicos diferentes. Cada caboclo tem uma pedagogia diferente. E dentro dessa pedagogia que eles nos trazem, eles apontam para nós o caminho e falam assim, eu acho que se você tomar esse remédio aqui, você vai dar uma melhorada. É lógico que eu estou metaforizando a fala. Mas não é quando a gente não sabe o mal que temos, a gente procura um médico, o médico vai examinar, não é assim? Olha o que são os sintomas que nós estamos nos apresentando, e aí baseado nisso, eles vão dar lá um receituário. Não é isso? Quando nós vamos no médico, então não tem um diagnóstico pronto. Então não é diferente, quando nós formos aqui para essa consulta. A gente chega aí com essas inconsistências, e aí na conversa ali com o mentor vai prospectar aquilo que talvez é o mais adequado para a gente naquele momento ali, considerando o nosso estado de espírito. E aí o que ele vai sondar? Ele vai sondar como anda o nosso pensamento, como andam os nossos sentimentos, como andam as nossas ações. Mas eles estão mais preocupados com essas ações, que é a materialização daquilo que passa na nossa mente, daquilo que passa no nosso coração. E quando eles percebem que existe alguma incongruência nessa forma de pensar, nessa forma de sentir, eles vão tentar equilibrar e estabilizar, para que as ações sejam corretas. Aí nós alcançamos o que eu acabei aqui de dizer de poder. Então, vontade é ter essa capacidade, esse poder de modificar as coisas. E às vezes a gente está naquela inércia, naquela apatia, aquela preguiça danada, que tudo é ruim, levanta o dia, não quer trabalhar. Vocês me entenderam? Então o caboclo vem para dar essa impulsionada. Ele pode fazer isso utilizando de diversas terapias. As mais comuns e usuárias de terreiros são banhos de ervas, contato com a natureza, às vezes algum remédio que a gente precisa no nosso dia a dia, às vezes um chá de hortelã para corrigir o sistema digestivo, às vezes um banho de erva que atua no nosso sistema neurico, para que a gente possa refletir melhor, pensar melhor. Então pode vir com a defumação, às vezes o cascão está tão grosso, que tem que arrancar ele primeiro, aí vem uma defumação mais forte, para tentar tirar essas energias que estão incrustadas no nosso campo áurico. E ele pode utilizar como eu falei, de diversas maneiras. Então essas terapias são comuns no dia a dia de terreiros. Mas aí é que vem a questão. Não basta a gente receber apenas o diagnóstico, o receituário. É importante que a gente coloque em prática aquilo que está sendo receitado. E às vezes o remédio é amargo. E nem todos nós
por mais que a gente esteja sendo olhado, né, pelos mentores, vendo aquilo que a gente não consegue perceber, nos receitando o remédio, que é o adequado, o ideal para a gente. Quando a gente toma esse remédio, a gente vai entrar nesse estado, às vezes, de reflexão íntima, de indisposição, às vezes até mesmo orgânica, que é para jogar para fora. Aquilo que, de alguma maneira, está nos prejudicando internamente. E ao contrário do que muitos não imaginam, às vezes nós temos os males, né, que refletem nas nossas atitudes do dia a dia e que são males da alma. Eles conseguem ver isso. E às vezes nessa terapia simples, né, seja lá um banho de erva, um chá, andar no meio da mata, tomar um banho de cachoeira, são remédios que funcionam. Mas aí entra mais uma vez, eu vou fazer ou não fazer? Aí isso não depende da gente. Que servimos como intermédio desses comunicadores. Isso depende de vocês que vão receber o diagnóstico. Então o que eu torço aqui, como eu sempre falo, é que vocês saiam daqui melhor. Essa é a nossa intenção. Se essa apatia continuar, aí tem um ponto que diz, né? Se ele tenta primeiro e a primeira não dá, ele vai aruanda para mais força apanhar. Então o caboclo vai lá, consulta as instâncias superiores e fala, eu fiz o que pude fazer lá, mas esse caso aqui é mais complicado, preciso de uma assessoria mais perto. Aí eles voltam e na outra oportunidade vão corrigindo as coisas. É isso. Isso é uma gira de umbanda, uma gira de terreiro. E olha como o nome, a propósito, né, o nome é adequado, né? Gira de umbanda. Aí a primeira pergunta nossa é o que seria a umbanda para você? Umbanda é o conjunto das leis sagradas e divinas. Isso é umbanda para nós. E quando se fala conjunto, tem várias unidades integrando ali. E essa forma, né, que nós buscamos de interagir com esse receituário, ela passa muito pela nossa receptividade. Até onde eu estou disposto a mudar. Porque se qualquer um de nós quisermos continuar no estado que estão, ou que estamos, né, não vai adiantar um bom diagnóstico. E aí o benefício da dúvida vai ser sempre seus, tá? Às vezes algumas pessoas, é duro eu falar isso aqui, mas às vezes algumas pessoas vêm aqui, passam pelo receituário, passam pelo atendimento, e aí voltam no outro rito falando que está do mesmo jeito, que não melhorou nada, que não resolveu o problema, ou que ela não viu uma luz na fundo do túnel. Aí a primeira pergunta que o mentor faz, você fez tudo que lhe foi indicado? Não. Você tomou banho? Não. Você foi na natureza? Não. Você começou a policiar isso? Não. Eu falei, então você está ruim. Não é porque o nosso atendimento for ruim. É porque você não fez o que deveria ser feito. Por isso o benefício da dúvida, ele é de vocês. E aí só podemos dizer que algo não funciona quando nós experimentamos. Que aí a gente chega a um resultado. Então é essa dica que eu dou para vocês aí, né, nesse breve bate-papo. No mais é deixar a gira girar. Né, movimentar esse campo energético coletivo nosso aqui e ver o que nós, na nossa individualidade, podemos levar daqui de positivo. No mais, né, um bom rito a todos vocês. Vocês aproveitem o máximo nessa estadia que eu sei que às vezes é curta para uns, alguns vão embora mais cedo, outros ficam doidos pro Exu chegar, né, para olhar as suas coisas do terra a terra também, tá faltando dinheiro, tá faltando emprego, tá brigando muito em casa, essas coisas é muito de Exu, né? Coisa do terra a terra, a segunda etapa. Mas aí a boa dica, né? A segunda etapa só é estendida para aqueles que forem autorizados pela primeira. Então eu já peço, né, antecipadamente que ninguém fique aí chateado porque quer falar com o Exu, veio para falar com o Exu. E às vezes o mentor, na primeira falange, entendeu que não era caso de falar com os Exus. Vocês podem assistir o rito? Podem. Mas a consulta lá com eles, não, é apenas aqueles que eles autorizarem. Salvo alguma regra, exceção, quase sempre quebrada pelo Sr. Giramundo, no bom termo, é quando ele, como o mentor que está dirigindo o trabalho, ele faz essas exceções. Tirando isso, está tudo certo. Saravá.